Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto é economia, o assunto é agropecuária, em uma região muito importante, que é aqui a região do Vale do Alto Acre. O professor Orlando Sabino, que esteve aqui conosco recentemente, falou a respeito da importância dessa região e nos cálculos, nas contas que ele fez, é uma região tão importante que tem mais força econômica, tem mais impacto econômico do que o Vale do Juruá, por exemplo, não é? E só para que a gente perceba o papel importante do Estado induzindo, fomentando, direcionando determinados segmentos da nossa economia, no caso a agropecuária. Como bem lembrou aqui o Gesiel, eu vou aqui, a gente vai já falar a respeito dos órgãos de controle, o papel desses órgãos, as polêmicas que ainda existem, em função do investimento público que foi feito nesses empreendimentos. O Gesiel pergunta o seguinte: olá, boa tarde. Pergunta para o convidado por que os produtos da Dom Porquito não são baratos, sendo alguns produtos do Sul mais baratos que os nossos. Porque eu fiz questão de fazer essa pergunta do Gesiel, porque eu indelicadamente lhe interrompi, você não concluiu o raciocínio. Você falava a respeito dos custos de produção e de que os empreendimentos forçaram uma cadeia produtiva do milho, sobretudo, né? Você foi muito feliz quando falou dos órgãos de controle, e vou começar falando por isso, para explicar a questão do custo. A responsabilidade nossa, diante dessas duas empresas, a Creaves e Dom Porquito, é muito grande, a qual assumimos. Não só sobre os órgãos de controle estadual, mas perante esses 800, 900 empregos diretos, diante de 250 produtores que dependem disso e suas famílias, e perante a sociedade acreana. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, nós temos que produzir com eficiência, com qualidade e com custo justo. O que é custo justo? É vender o produto dando lucro para a empresa e pagando as suas obrigações. Então, a gente veio tracionando um período de produção com custos mais altos, com milho custando mais caro, com farelo de soja custando mais caro. E a base do nosso negócio é esse insumo. Então nós tínhamos que sobreviver de alguma forma. Mesmo assim sobrevivemos, e a Creaves começou abatendo, em meados de 2008, 1.500 frangos por dia, e hoje abate 20 mil por dia, e estamos a caminho dos 50 mil por dia. Vocês começaram com 1.500? 1.500 por dia. Estão em 20 mil? 20 mil por dia. E ainda com capacidade ociosa. Vamos para 50 mil por dia. Sim. Investimentos estão sendo feitos com capital da empresa. Já não é mais capital do Estado? Não, com certeza. Aqueles produtores que eram pequenininhos, que ganharam suas granjas hoje, a maioria tem granjas financiadas, próprias, que representam 5, 6 vezes mais daquela que ele ganhou primeiro, e que o ano que vem já estão com as granjas todas pagas. Detalhe, todos os produtores, todas as famílias da Creaves são da agricultura familiar. 250? Todas, entre suíno e frango. A Creaves, 100 e pouco, mais ou menos, 130 famílias. Todas adimplentes no banco. Todas adimplentes no banco, em dia com os seus financiamentos. Conversando agora com o Banco da Amazônia, essas pessoas vão dobrar os seus aviários, fazer novos aviários. Eu estou falando de um aviário que um produtor familiar vai investir R$1 milhão. Um produtor familiar vai investir R$1 milhão num aviário. Então, assim, mudou a dignidade dessas famílias que viviam com meio salário mínimo. Mudou. Então, por que custa mais? Não é que custa mais caro. É uma visão de que custa mais caro. Se custasse mais caro, nós não estávamos vendendo a tonelagem que nós vendemos hoje, e não seríamos competitivos no mercado. Deixa eu só colocar um temperozinho aí. Quando você fala a respeito do milho, do milho, da soja, como um dos elementos importantes, como um insumo importante, e que isso acaba impactando no custo da produção, porque esses grãos, em determinados anos e em determinados momentos de alguns anos aí atrás, eles são muito valorizados no mercado internacional. Então, isso aí, para manter esse produto aqui, ou então para você comprar de fora, vai impactar no custo da produção. Nós temos um custo de transporte alto,
tínhamos, né, um custo de transporte alto, um imposto no Mato Grosso que ele não abdicava a mão, mesmo o Acre dando algum incentivo, o Mato Grosso cobrava o imposto do milho, ficava lá o imposto desse milho. A pauta é alta, né? Exatamente. Então, assim, nós tivemos vários desafios. Primeiro, conquistar os consumidores, provando que os nossos produtos eram bons, porque existia uma dúvida, né, entre um produto de fora e um produto nosso. E segundo, depois pelo preço. Hoje, somos extremamente competitivos. E dizer que é mais caro não é mais caro, na realidade é o mesmo preço. O que acontece hoje? Quando essas grandes empresas têm algum produto lá embaixo com alto estoque, né, eu já trabalhei numa grande empresa dessa, o que eles fazem? Eles vendem com preço normal nas suas regiões, para não machucar o mercado, e o excedente eles mandam para o norte ou para o nordeste a preços mais baratos, mas preservam a sua margem de lucro no sudeste. Então ele não abaixa o preço no sudeste, pega uma carreta ou duas que não vai fazer parte... Desova aquele excedente. Desova aquele produto lá no norte e no nordeste. E é isso que acontece. Porém, a Dom Porquito e a Craves não tem medo disso. Nós estamos conquistando os consumidores pela qualidade, pela pontualidade e pelo preço. Agora, você acredita que a partir de 2022, pelo que você está calculando, com esses insumos sendo produzidos aqui no Acre, a tendência é de que o custo de produção baixe? Eu não tenho dúvida, são dois itens importantes para custo. Primeiro, você ter a matéria-prima local com mais baixo custo, isso vai facilitar. E segundo, quando você tem disponibilidade de matéria-prima, você tem coragem de aumentar a tua escala. E essas produções, tanto de suíno quanto aves, estão associados à escala. Quanto mais escala de produção, mais baixo o custo. Por isso que eu estou te falando que a Dom Porquito segue avante para aumentar a sua produção de suínos. É essa discussão hoje com o Banco da Amazônia, com os sócios, com o governo, com a Secretaria de Produção, com o governador Gladson, que você me perguntou se é um apoiador, é um extremo apoiador dessa cadeia. Para fazer o quê? Na verdade, foi o telespectador perguntou se o atual governo tem mantido incentivos, uma vez que na gestão do Tião Viana, esses incentivos, esses empreendimentos, sobretudo a Dom Porquito, recebeu muito apoio do ex-governador Tião Viana, da gestão. E o telespectador está perguntando se o atual governo mantém esses incentivos. Com certeza. Vale se destacar que o Tião foi um visionário nesse sentido. Ele tinha visão do agronegócio e realmente fez esse apoio, né? E o Gladson não foi diferente. Não só o Gladson, a gente vale destacar a maioria dos secretários. Secretário de Fazenda, de Indústria e Comércio, de Agricultura. O governo como um todo, do Gladson, realmente se jogou no agronegócio. Isso é um ponto que a gente tem que destacar, então. Essa agricultura que está acontecendo aí é por conta da confiança no governador Gladson. Entendeu? Então, com o grão e com escala, custo baixo. Agora, Paulo, se o cenário dos grãos, o cenário internacional, é um fator de atração para quem produz, que garantias você pode dar de que em 2022, esse camarada que está produzindo milho e soja aqui, também não vai se encantar pela paquera do mercado internacional e vai querer desovar os seus produtos? Os preços dos commodities são interligados, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Então, quando o cara se atrai para exportar, ao mesmo tempo o produto, o frango e o suíno vai acompanhar e esse grão vai migrar para nós. Então, parte vai exportar, parte vai ficar para nós. Essa é por isso que eu acredito no Acre. Lá em 2006, quando eu entendi o Acre, eu falei assim, vai ser a próxima divisa agrícola. É só dar um tempo para eles que vai acontecer. Em 2022, o Acre não vai plantar 10% do que ele tem capacidade de plantar. É aí que você é otimista? É aí que eu sou realista, diferente de otimista. Não, porque, olha, se você está falando que da nossa área que tem condições de se plantar grãos, nós não vamos conseguir ocupar 10% dela. Não vai. Então nós temos 90% aí de possibilidade. Tem muita área degradada para plantar, tem muita área pronta para plantar. A grande sacada, e acho que o Gladson pescou muito bem pescado, que é o discurso dele, o agronegócio sustentável é esse. É você pegar essas áreas que estão prontas e degradadas, reativar através de uma agricultura de precisão, pegar esse grão, transformar em proteína animal, agregar valor, dar emprego, traz renda, distribui para o social
E ao mesmo tempo, esse cara que está ali com a granjinha dele na floresta, ele não vai derrubar mais árvore, tá? Porque ele não precisa. Derrubar uma árvore para subsistência é a pior coisa que um ser humano quer fazer. Esse produtor, que pouca gente conhece, né? Até os próprios órgãos de controle, que são corretos em fazer as análises que fazem, entender que um produtor desse, que derrubava uma árvore para sobreviver, cortando uma árvore, correndo risco de acidente, usando fogo, queimando, é degradante para ele, se você ouvir cada um dele falando. Eles não gostam de fazer isso. Não gostam. Hoje, eles viraram o quê? Viraram sentinelas da floresta. Eles não precisam. A floresta nos é favorável por uma barreira sanitária natural. Então esse cara hoje está em casa, tirando lá 5, 6 mil reais líquido por mês, trabalhando num galpão que está a 22, 23 graus na sombra, com todo o comprometimento de duas indústrias altamente sérias e comprometidas com eles, tanto na questão ambiental, social e financeira, para que ele vai derrubar uma árvore? Ô Paulo, nós vamos já falar a respeito do cenário internacional, as possibilidades de comércio com o Peru, que é sempre um gargalo a ser resolvido. Tem a questão da energia elétrica também, que de vez em quando dá um susto ali em produtores do Alto Acre. Mas eu vou pedir para o Miquéias, e eu vou pedir perdão a você, telespectador, porque o Gabriel Rota, ele usa esse tablet aqui e gasta toda a bateria desse negócio aqui. E agora eu fiquei sem bateria nesse trem aqui, eu não tenho como ver a pergunta do telespectador. Vamos dar um carão no Gabriel Rota. Eu vou pedir para o Miquéias colocar o vídeo 2. É sobre... nós estávamos falando a respeito da questão do trabalho dos órgãos de fiscalização e controle, e nós vamos colocar aqui uma fala do conselheiro Ronald Polanco em um dos debates internos ali. Eu vou pedir a sua atenção, que você vai ver que ele vai fazer uma comparação entre empreendimentos que tiveram a participação do Estado, assim como a Dom Porquito, a Acreaves. Ele vai falar a respeito da Peixes da Amazônia. Ele vai fazer um paralelo para mostrar como que está a excelência na gestão da Dom Porquito e a Acreaves e comparando com a Peixes da Amazônia. É o vídeo 2, Miquéias. Por gentileza, pode colocar no ponto? Eu faço a seguinte sugestão, da gente analisar aqueles investimentos de PPP, de parceria público-privada, que deram resultados e os que não deram resultados. No caso do peixe da Amazônia, acho que a análise do investimento, os riscos foram mal dimensionados e deu no que deu. A concorrência externa fez com que o preço, principalmente dos insumos utilizados para a engorda do peixe, subiram demais e o preço do peixe não... Na hora que regulamentou, quem praticava um preço melhor eram os peruanos. Na regulamentação, nós não estávamos habilitados para isso, então o investimento foi por águas abaixo. Mas isso deveria passar por uma análise técnica mais detalhada. E o Dom Porquito e Frango Aves, que está dando certo, que tipo de análise nós podemos fazer? Eu me lembro na época que o BNDES o país captava recursos a 6,5% da Selic e o BNDES entregava para o setor privado a 3%. Mas o BNDES fez um estudo demonstrando que o efeito multiplicador do investimento pelo setor privado a um custo do dinheiro de 3%, compensava o país quando captava de 6,5%. Ou seja, e foram várias instituições que fizeram, o estudo foi feito no BNDES, depois o Congresso Nacional e o TCU investigou, e realmente o efeito multiplicador que dá na economia fez a compensação. E hoje aqui, nós estamos diante de uma situação em que investimentos privados
e públicos. Um dá certo e outro não dá certo. O que dá certo, nós não investigamos. Quanto é que deu de resultado na receita pública? E o que não deu certo? O que deu? A gente poderia ver que tipo de análise econômica é feita aí e que não dá certo. O que nós temos é que, cada vez mais, fazer os investimentos com a racionalidade econômica que é devida, e não com a intuição de achar que, pelo fato de termos uma demanda ou sermos importadores, né, desse produto, que era o peixe no período, mas a gente não tinha ideia de que é um complexo que está no entorno, né? Você tem que... Principalmente a ração subiu, a expectativa, nunca se esperava que o preço do milho saísse de 35 para mais de R$100 o saco, da mesma forma a soja, que são os principais componentes. Então, isso fez com que o investimento se inviabilizasse. E o preço do peixe não subiu, foi diferente do frango, né? Que acompanhou um pouco a evolução do preço dos insumos e do... Bom, primo, eu acho que já deu para ter uma noção. O conselheiro Ronald Polanco faz esse paralelo entre peixes da Amazônia e Dom Porquito e Acre-Aves, e ele diz o seguinte: olha, nós temos que fazer avaliações aqui do ponto de vista com o rigor que o pensamento econômico exige. Por que esses empreendimentos deram certo e a peixe da Amazônia não deu? Bom, eu já falei aqui a respeito da peixe da Amazônia, acho que a responsabilidade que se coloca em cima do Estado em relação àquilo ali é superdimensionada. A iniciativa privada teve participações nas decisões e às vezes não assume. Mas isso é uma outra novela, isso aí não cabe a nós aqui fazermos avaliações. Mas em relação o que você diria a respeito desse raciocínio do conselheiro Ronald Polanco? Eu acho que o Polanco está totalmente correto, né? Eu acho que são vários pontos a serem abordados. A gente já até falou um pouco aqui, tá? Primeiro que em agronegócio o imediatismo é uma coisa muito preocupante. A gente tem que olhar a longo prazo. Então, muitas vezes falam assim, o Brasil é um grande exportador de soja e milho. Mas é um grande exportador de soja e milho porque tem uma demanda interna que lhe permite ser um grande exportador de soja e milho e ditar o preço do mercado porque tem consumo próprio. Eu te dou um exemplo. Vamos imaginar que você produza ovos e você tem uma padaria. Então você produz 100 ovos por dia, usa 80 e tem 20 para vender. E no mercado tem gente comprando, precisa de 40, 50 ovos. Os seus ovos você põe o preço que você quiser, até porque você usa 80. Certo. E o dia que não quiserem lhe comprar, você fala, não, vou guardar esses 20, vou produzir um pouco mais de pão e não precisa comprar meus ovos não. Você dita o mercado. O mercado é demanda e oferta. Então o Brasil hoje é um grande produtor de soja e milho porque tem consumo interno. E quem promoveu esse consumo interno? Frango e suíno. Tem quem come esse milho e essa soja. Então o Brasil planta e o excedente exporta. Então tem um equilíbrio na demanda e na oferta e você aí tem preço. Porque se eu fosse exportar tudo que o Brasil produzisse e não tivesse suíno e frango no Brasil, venderíamos a preço de banana como fazemos com o aço e importaríamos carne. Então, o Polanco foi muito feliz naquilo que disse. O ganho social desses projetos é muito grande, mas vamos esquecer do ganho social, vamos para o financeiro. Quando você traz um frango de fora, ou um suíno, ou um embutido produzido por nós, esse recurso todo vem, esse produto vem para o Acre, e o comerciante aqui paga o fornecedor, e no máximo vai ficar aqui 1% desse valor adquirido, que é a comissão do vendedor. O restante vai para o Mato Grosso, vai para o Paraná, vai para Goiás, vai para Santa Catarina. Quando é produzido aqui? Esse dinheiro fica todo aqui. O dinheiro do mecânico, do diesel, da energia elétrica, do ICM, agora do milho, do tratorista, da mulher que fez a marmita do tratorista, da mulher que serviu não sei o quê, da mulher que vendeu a roupa para o cara do frigorífico, o dinheiro gira. Nós despejamos, eu não vou dizer o valor aqui, mas
um valor maior do que quase as duas prefeituras de Brasileia e de Itaçolândia, de salário por mês, e esse dinheiro roda onde? Quer dizer, a gestão da Dom Porquito e da Acreaves é maior do que o dinheiro que a prefeita Fernanda Sem... De salário, né? De salário. Então, assim, esse dinheiro gira aqui, gira em Rio Branco, gira em Cruzeiro do Sul, porque nós temos gente em Cruzeiro do Sul, em Feijó, o nosso negócio é no Acre. Então, quando se consome um produto daqui, não está se consumindo só o ICM. Ah, não, o valor que gerou, não. Esse dinheiro do recurso, ele gira umas 10 vezes esse ICM. É isso que é difícil da gente perceber. O consumidor precisa ser melhor explicado em relação a isso. O dinheiro gira aqui dentro. Todo o dinheiro gira aqui dentro. Paulo, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu já estou aqui levando o carão. Precisa trocar a pilha desse negócio aqui. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar com o Paulo Santoyo. E aí, falando um pouco do cenário de exportação. Porque pode parecer que não, mas Peru e Bolívia consomem o que o Alto Acre produz. Vamos saber qual o tamanho disso logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.